Você que vai comprar imóvel financiado e tem dúvidas sobre taxas de juros, como comprovar renda, o que pode ser usado ou não para comprovar essa renda, o que pode ser reprovado ou não no financiamento imobiliário, esse vídeo é para você. Assista até o final. Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. O nosso convidado de hoje é Márcio Paladino, diretor executivo da Buscacred. A Buscacred possui uma plataforma que oferece simulação do seu financiamento imobiliário em diversos bancos de uma única vez. Márcio, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Fabiana, muito obrigado. Agradeço bastante o convite. Márcio, o financiamento imobiliário ainda é a alternativa mais econômica e mais utilizada pelos brasileiros. Mas é justamente nesse momento que o brasileiro vai realizar o financiamento imobiliário para a compra da casa própria que surgem algumas dúvidas. Sim. É muita informação, né? Muita documentação. Então me fala uma coisa. Como que eles podem comprovar a renda no financiamento imobiliário? Então, a comprovação de renda, ela é ligada totalmente à atividade profissional, né? Então, de acordo com se é um empresário, se é um funcionário público, essa documentação vai ter uma variação, né? Então, mas basicamente, o imposto de renda para todas as categorias. Quando se trata de funcionários de empresas ou funcionário público, os 3 últimos contra-cheques, né? Empresários, o imposto de renda, extratos bancários, contrato social da empresa, né? Então, os documentos são os básicos, né? De acordo com o rendimento. Os extratos bancários também são utilizados para comprovação de renda, né? Só que hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer a aprovação sem a necessidade de documentos, tá? Não é uma regra, não vai servir para todo mundo, mas a gente tem a nossa plataforma é conectada aos bancos. Então, quando a gente roda a operação de crédito, a gente chama essa operação de aprovação no automático. Então, alguns bancos oferecem essa oportunidade. Então, às vezes, a gente, apenas fazendo a conexão dos dados com os bancos, a gente recebe uma devolutiva com aprovação. Nesse caso, não precisaria apresentar nenhum documento, tá? Aí, eventualmente, a resposta vem um pré-aprovado condicionado à entrega de documentos. Aí sim a gente vai entrar no detalhe de cada pessoa, entender o perfil dela, né? A gente faz uma reunião com essa pessoa inicialmente por videochamada e com base nisso a gente monta o checklist individualmente para cada pessoa. Sim, então o profissional registrado, CLT, o que ele deve apresentar? Imposto de renda e os 3 últimos contra-cheques, os olerites. Os olerites. E o MEI? Como o MEI pode comprovar a renda? O MEI, ele também tem essa possibilidade de fazer a declaração do imposto de renda, né? Então, o ideal é que ele tenha contato aí com um contador que pode orientar ele, né? Que normalmente é utilizado a distribuição de lucros, né? Isso vai constar lá no imposto de renda dele, e aí associado aos extratos bancários, né? A gente faz essa solicitação de aprovação aos bancos. Sim. E o que pode ser reprovado no financiamento imobiliário? Então, olha, a reprovação, ela pode ser, às vezes, uma divergência entre o valor da renda e a renda exigida, né? Às vezes o score do cliente, ele não apresenta um score dentro ali, a gente costuma falar que o score ele é até 1000, né? Sim. Então, na faixa ali de 300 a 700, é bom? É um médio risco, né? E acima de 700 é menor risco, né? Quanto mais próximo de 1000, melhor, né? Então, e também restrições cadastrais, apontamentos, né? Podem aí realmente levar a uma negativa do banco. Vamos supor que eu dei entrada no meu processo imobiliário do financiamento e tive uma negativa porque tem alguma questão. Eu consigo resolver essa questão e depois solicitar novamente? É possível, não em todos os bancos, tá?
Tem bancos que eles realmente vão levar o score ao pé da letra. Entendi. Então, o score para a pessoa, não adianta ela simplesmente quitar um débito, que o score dela não é automaticamente restabelecido. Então, isso requer aí um tempo de mercado, né, pagamento de contas em dia, para ele elevar o score dele. Porém, a gente, como especialista, conhece a fundo cada banco, né? Então, a gente sabe que tem bancos que não analisam o score. Então, é possível a gente conseguir uma aprovação. A gente, inclusive, quando pega alguma pessoa que tem algum apontamento cadastral, a gente orienta ela a fazer a quitação disso, né? E a gente sabe em qual banco a gente tem que tentar essa aprovação de crédito. Sim. Até uma das perguntas que eu iria te fazer é a importância do score, né? O quanto ele é determinante para esse financiamento imobiliário. Quanto mais próximo de 1.000, melhor. Que são esses, inclusive, que os bancos aprovam no automático, né? Aquele que tem o score mais alto. Então, quanto mais baixo o score, aí o banco ele passa a fazer o quê? A solicitar a documentação. Que aí isso realmente é apurado renda ali para ver o potencial de pagamento. Sim. E vamos supor que eu tô com financiamento ativo e eu não consigo pagar a parcela desse financiamento. O que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Olha, aí acho que cabe uma análise pessoal. A pessoa tem que identificar se aquilo é uma situação momentânea, se vai ser só naquele mês, se ela vai ter alternativas, né? Se ela consegue ali resolver essa situação num período curto, né? Normalmente, os processos de retomada de imóvel, eles, de acordo com a lei, com 3 parcelas em atraso, o banco pode iniciar. Mas os bancos, obviamente, eles conversam com as pessoas, eles fazem um contato, então é possível ali conseguir uma renegociação e evitar maiores problemas. Agora, se for um problema definitivo, que a pessoa realmente não vai mais conseguir pagar o imóvel, e fatalmente ela vai acabar ficando inadimplente por mais de 3 parcelas, aí eu, na minha opinião, acho que o recomendado é essa pessoa colocar o imóvel à venda, né? Porque, inclusive, ela pode vender mesmo ele estando financiado, né? Ela faz um interveniente quitante, né, onde ele não precisa nem quitar com recursos próprios. É uma operação que um banco entra quitando o outro. Tá? Então, nesse caso, para evitar maiores prejuízos, o ideal seria realmente efetuar a venda. Ela efetua a venda, mas aí o financiamento dela, o banco assume a dívida, seria isso? Se a pessoa estiver comprando através de financiamento, essa operação ela se chama interveniente quitante. Entendi. Então, o banco do comprador, em vez de ele pagar o vendedor, ele paga o outro banco. Entendi. Óbvio, se esses valores tiverem alguma divergência, para mais não pode, na verdade, né? Teria que ser quitada essa diferença. Mas se tiver, por exemplo, um saldo devedor de 500 mil e o comprador está financiando 600 mil, então 500 mil quitaria o banco e os outros 100 mil são liberados para o vendedor do imóvel. Entendi. Antes da gente entrar no assunto das taxas, que é um assunto um pouco mais complexo, vamos dizer, então vamos recapitular. Eu vou fazer um financiamento imobiliário. Quais são os primeiros passos? Reunir a documentação e apresentar ao banco? Isso, os primeiros passos sempre, já falou bastante da simulação aqui, então sem dúvida nenhuma fazer a simulação, né? A nossa equipe ela ajuda a pessoa com essas simulações a identificar qual que é a melhor modalidade para cada perfil, né? E aí com base nisso, iniciar com a aprovação de crédito. Fazer a solicitação do crédito, se for necessário apresentar os documentos. Então, o crédito é a parte inicial do processo. A parte inicial. Exato. E aí, depois, os documentos. Aí eu teria que apresentar documentos do comprador, do vendedor e do imóvel, Exato, correto? Isso. Aí isso já seria numa segunda etapa do processo de financiamento. O processo de financiamento ele se divide em 3 etapas principais aí, que é a análise de crédito, análise jurídica e registro do imóvel. Então, após o crédito aprovado, se o comprador já está com o imóvel definido, o que ele vai fazer? Aí sim, a nossa equipe, a gente tem uma área de conformidade lá dentro da empresa, onde a gente vai preparar esse checklist de formulários direcionado para o comprador, para o vendedor e para o imóvel. São esses 3 peças fundamentais aí que vão passar pela análise jurídica do banco. Então, a segunda etapa, aí sim a gente prepara a documentação para análise jurídica.
Sim, e se tiver alguma restrição na documentação do imóvel, aí sim é possível resolver essa documentação para depois dar continuidade, ou já é um impeditivo para dar sequência ao Bom, financiamento? dependendo do tipo de exigência que o banco apontar, né, é possível sim regularizar qualquer informação que seja aí do vendedor, do comprador, do imóvel. Inclusive, assim, a documentação do vendedor ela é muito importante, né, na hora da venda do imóvel, porque qualquer problema que o vendedor tenha pode vir a recair sobre esse imóvel. Então, até uma das vantagens de comprar com financiamento imobiliário é você ter a garantia de uma análise jurídica por parte dos bancos. Se o banco aprovou aquilo ali, você não vai ter problema, né? Diferente, às vezes, a pessoa compra o imóvel à vista, não tem uma análise tão detalhada da documentação, essa pessoa pode acabar entrando aí numa roubada, né? Então, sem dúvida nenhuma, é importante. Porém, podem haver problemas ali com o vendedor ou com o imóvel que seja determinante e seja recusado a operação pelo banco. Entendi. Bom, então vamos no caminho, né? Fiz a análise de crédito, entreguei a documentação do comprador, vendedor, do imóvel, tudo se encaminhou, fez o registro do imóvel, correto? Sim, E aí, então antes disso, a gente precisa, na simulação do financiamento imobiliário, entender das taxas, entender o que a gente deve ser analisado. Porque muitas vezes as pessoas só querem saber quanto que vai pagar de prestação, correto? certo. Esquece que tem as taxas de juros, que tem outros encargos importantes também a serem pagos, a serem analisados, Exato. não é? Então me fala um pouquinho das taxas de juros. O que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a simulação do financiamento imobiliário? Então, assim, acho que é muito importante o valor da parcela, tá? Porque, assim, às vezes um banco tem uma taxa um pouquinho menor que o outro, mas a parcela pode ser mais alta, justamente por causa de outros custos que estão envolvidos na operação. A parcela do financiamento imobiliário ela é composta por amortização, por juros, por uma taxa de administração que o banco cobra e 2 seguros que são obrigatórios, que é o MIP e o DFI, que é a morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Então, se esse seguro custa mais caro num banco do que no outro, mesmo a taxa de juros sendo um pouco mais baixa, a parcela pode ser um pouco mais alta, né? Inclusive, é importante contar com um especialista, por quê? Porque dependendo da idade da pessoa, se você escolhe uma seguradora X, o seguro cai demais, assim, né? Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser analisada com bastante critério. Não se apegar somente na taxa de juros, né? E sim no custo efetivo total da operação. Era exatamente isso que eu ia falar. Aí o custo efetivo total é que engloba todas essas taxas, não é? Exato. Então você vê lá uma taxa divulgada de 9%. Só que quando você soma todos esses custos envolvidos, você vai ver que o banco ele vai te fornecer essa informação de forma bastante clara, tá? Hoje em dia, nas simulações isso consta. Então você vai ver que essa taxa pode chegar a 10 e alguma coisa, aí dependendo da seguradora pode ser menos de 10. Então é muito importante avaliar com bastante cuidado a escolha da modalidade do financiamento, da seguradora. Sim. Márcio, os bancos, eles oferecem algumas modalidades de financiamento imobiliário, né? Certo? A TR, a correção da poupança, IPCA, taxa fixa. Como analisar essas situações? Digo mais também. Eu vou fazer a simulação e como eu escolho em qual eu me enquadro ou vocês, por experiência, vai saber, olha, Fabiana, é melhor você seguir por esse caminho. Não, é melhor por esse. E sem dúvida, eu acho que o papel principal ali da nossa equipe, dos nossos consultores, é inicialmente encontrar a melhor opção de acordo com o perfil de cada pessoa. Sim. Tá? Então, hoje a gente tem, como você disse, as modalidades pré-fixadas e as pós-fixadas, né? É muito bom hoje em dia você ter essa variedade, né? Então, assim, hoje em dia, quem contrata um financiamento pós-fixado pela poupança, como ela já está no seu teto, né, e ela tem uma variação de acordo com a taxa Selic, automaticamente não pode subir mais do que aquela
aquela taxa que está contratada no momento. Porque normalmente os bancos cobram lá 3% de juros mais poupança, que é a poupança da 6,17, porque ela já está no topo. Então, se a Selic voltar a baixar, né, e seguindo a regra da poupança atual, que é 70% da Selic, se a Selic voltar a reduzir como ela esteve recentemente, essa parcela pode vir a reduzir. Né? Então, no momento, vale até a pena contratar a pós-fixada pela poupança, mas aí você tem que olhar o quê? O custo total, para ver se a taxa cobrada pelo banco mais a poupança não está muito superior a uma pré-fixada. E essa pré-fixada tem a vantagem de ser reajustada pela TR, que é um índice muito seguro e muito tranquilo, conforme a gente pode verificar no seu histórico, né? Sim. Você citou aqui a Selic, né? A Selic, há 2 anos atrás, era 2%, né? Agora ela sofreu constantes aumentos, deu uma estabilizada agora que está a 13,75%. Como que você avalia esses aumentos e qual o impacto da Selic? Olha, eu acho que assim, esses aumentos que tiveram consecutivos da Selic, ele é doloroso, aumenta o custo do dinheiro, mas eu acho que ele foi um papel importante para o cenário atual que a gente tem de inflação. Né? De certa forma, você sobe a taxa de juros, você segura a inflação. Né? Então, meio que é um caminho adotado que é correto. Né? E isso, de certa forma, acaba não impactando tanto no financiamento imobiliário. Eles ficam mais caros? Ficaram um pouquinho mais caros, subiram as taxas, né? Então a gente teve taxa aí no auge, né, do mínimo da Selic de 6,2, eu não me lembro exatamente agora qual foi a taxa, né? Mas hoje, por exemplo, a gente no Buscacred consegue oferecer taxa a partir de 8,27. Então, historicamente, é uma taxa muito atrativa, né? Isso, 8,27 é atrelada à ATR, né? Então, sem dúvida nenhuma, ainda é um momento muito bom para fazer aquisição de imóvel. Até eu ia te perguntar, tem aqueles que ficam assim, eu não vou comprar imóvel porque as taxas de juros aumentaram, vou esperar cair. E fica esperando e acaba passando a oportunidade, Sim, não exato. é? Sim. É óbvio, se a taxa realmente estiver muito alta, não compensaria fazer um financiamento. Mas quando a gente tem um cenário de Selic a 13,75 e você tem uma taxa de juros, por exemplo, a partir de 8,27, você está tendo ganho de dinheiro nessa operação. Se você deixa o seu dinheiro aplicado, ele tem um rendimento baseado na Selic. Então, inclusive, não vale nem a pena comprar um imóvel à vista. É muito mais interessante você deixar o seu dinheiro aplicado, contratar um financiamento com uma taxa abaixo da Selic, né? E você ainda vai ter lucro nessa operação. Né? Sim. E o imóvel se valoriza com o tempo, né? A pessoa deixa de comprar esperando baixar o preço. O imóvel acaba não baixando o preço, né? Nem as taxas de juros, perde a oportunidade. E se você faz um financiamento, vamos supor que você fez um financiamento com uma taxa um pouco mais alta. Aí a Selic começa a cair, as taxas também começam a cair. Só que dificilmente o preço do imóvel também vai cair, porque vai ter a lei da procura e oferta, não é? Ainda quando cai a taxa, aumenta a procura, pode até aumentar o preço. Sim. E vamos supor, então, que eu fiz um financiamento com uma taxa mais alta. Você falou aí de 8%, vamos supor que eu fiz com uma taxa de 10%, chutando um pouco mais alto. E as taxas foram caindo. Eu posso fazer a portabilidade do crédito imobiliário para outro banco quando essas taxas forem caindo? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa é uma outra opção que tem num cenário de queda de taxa de juros. Os bancos oferecem, sim, a questão da portabilidade. Então, você pode realmente fazer um exercício e ao longo do tempo do seu contrato e utilizando os recursos que você tem disponível. Então, sem dúvida nenhuma. E o que você falou da valorização do imóvel é a pura verdade. Eu comprei 3 imóveis financiados já. Se eu colocar no papel o quanto eu paguei no imóvel, o quanto ele valorizou, assim, não tem esses números de cabeça aqui, mas praticamente a valorização do imóvel cobre inclusive os gastos de juros que eu tive. Estou falando assim uma conta meio de papel de pão aqui, sim, mas assim, de fato, isso tem que levar em consideração. Quando você compara aí, tem gente que defende o aluguel ao invés de comprar um imóvel. É uma conta muito complexa.
Porque você pode comprar um imóvel ruim e ele não se valorizar. Mas você pode comprar um imóvel que venha a ter muita valorização, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que, para mim, na minha experiência, eu consegui alavancar meu patrimônio fazendo isso. Sim. Você citou o aluguel, né? Que tem gente que fala que é melhor guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro e pagar o aluguel e depois comprar o imóvel à vista, né? Muita gente fala isso, uma discussão. Mas para fazer isso, você tem que ter a disciplina de todo mês guardar o dinheiro que seria do financiamento imobiliário, correto? Exato. E para pagar a parcela do financiamento e aplicar, né? Nem sempre as pessoas têm essa disciplina financeira, né? E talvez uma alternativa, então, nesses casos, seria fazer a amortização. Não seria? Por exemplo, eu fiz o financiamento imobiliário, não fiz o aluguel, não apliquei, tenho o financiamento, mas eu tenho um dinheiro extra, então, para eu pagar em menos tempo, menos juros, eu faria a amortização, correto? Então, olha, isso é a gente entra numa questão de decisão pessoal. Sim. Aí, cada um tem que avaliar o que é melhor. Tem gente que não gosta de ter parcela para pagar. Então ela quer quitar aquilo quanto antes. Na minha opinião, o ideal é você ver o custo do dinheiro. Quanto esse financiamento está te custando ao ano em juros e quanto esse dinheiro que você tem na mão, porque se você vai fazer uma amortização é porque você tem esse capital. Quanto que esse dinheiro vai te render num investimento. Entendi. Então, muitas vezes, tem que avaliar o cenário do momento, tem que ver, é uma conta complexa. Sim. Mas tem gente que prefere realmente ter um ganho de capital, né? Óbvio, no momento que a Selic estava 2%, fica difícil essa conta, né? Mas, assim, é uma decisão bastante pessoal mesmo, e de acordo com cada situação. Sim. A portabilidade, então, seria também uma opção. Uma vez que os juros subiram, vamos falar agora da portabilidade. Os juros subiram, eu consigo fazer a portabilidade. Eu consigo fazer a portabilidade de um banco para outro sem problema? Ou tem alguns impedimentos? Não, é possível fazer a portabilidade, porém o banco ele tem que aceitar essa operação. Então você vai passar por uma análise de crédito novamente. O banco ali, ele aceitando essa aprovação do crédito, aí é feita a migração da dívida. Sim, e aí eu vou ter alguns custos ou não? Tem custos, mas eles são muito menores do que o custo de uma aquisição, por exemplo. Porque você não tem que pagar ITBI, porque não é uma transmissão de bens. Então, mas fatalmente, esse pequeno custo que você vai ter ali nesse momento, ele vai se pagar ao longo do seu contrato, com uma taxa menor. Sim. O que seria, talvez, por experiência, não sei se vocês lá na Buscacred têm alguns casos assim, eu faço primeiro a amortização e depois a portabilidade, ou a portabilidade e depois a amortização? Do saldo? Isso. Olha, eu acho que se você está decidido a fazer amortização, eu acho que quanto antes você fizer melhor, é uma opinião minha. Entendi. E cada caso é um caso também. Sem dúvida, aí é uma decisão muito pessoal, né? Entendi. Márcio, é possível ter 2 financiamentos ativos? Sim, é possível. Se você tem um imóvel financiado hoje e quer comprar um outro imóvel, é possível. A questão aí é simples, quanto a sua renda comporta de pagamento. Os bancos, eles permitem uma faixa de 30% de comprometimento de renda com o financiamento imobiliário. Então, se aquele seu financiamento atual ele já compromete 30% da sua renda, provavelmente o banco não vai aprovar. Porque eles têm acesso a essas informações, através do Banco Central. Então ele vai avaliar direitinho, mas se a sua prestação compromete 10%, 15% e a outra for complementar esses 30%, é possível sim. Entendi. E a gente estava falando de taxas, das modalidades. Para a amortização do financiamento imobiliário, como que você enxerga essas taxas, que os bancos oferecem, essas modalidades? Para amortização? Para fazer o financiamento, porque o banco tem a TR, IPCA, taxa fixa.
essa variedade para os clientes? Olha, eu acho assim, isso tem que ser de acordo com o momento. Sim. Né? Hoje a gente tem taxas que são atreladas à poupança, que já estão no seu teto, muito competitiva, até mais baixa do que outras taxas pré-fixadas. Né? Então é muito vantajoso você contratar ela, porque num cenário de redução de Selic, essa taxa vai cair. Diferente da outra que é pré-fixada e ela vai se manter até o final. Né? Então, sem sombra de dúvida, o momento ele é favorável. Mas sempre lembrando para avaliar o custo final. Né? Sempre tem que ver o custo efetivo total. E o que esperar para as taxas do financiamento imobiliário para o próximo ano? Olha, assim, a gente tem conversado com os bancos, né? A gente até ouve alguma conversa ou outra de que talvez na virada do ano aumente, mas aumentaria muito pouquinho. Eu, sinceramente, não tenho essa informação hoje, não sei te dizer. Mas tendo em vista que a Selic está com perspectiva de queda para o ano que vem, né, chegando lá para o final do ano, de acordo com algumas pesquisas, em 11 pontos, agora me fugiu o quebradinho lá, 11,75, algo assim, não me recordo. Então, se a gente estiver num cenário que a Selic ela já parou de aumentar, né? Na última reunião do Copom ela não teve aumento. Se estabilizou, já estabilizou. Né? E se ela estiver num cenário de queda, é muito provável que os bancos não façam qualquer tipo de alteração para cima. Sim. Márcio, você falou ao longo dessa entrevista muito da importância, né, de ter o suporte da assessoria. Comenta um pouco, então, sobre esse suporte, essa importância. Olha, é interessante a sua pergunta, porque assim, as pessoas elas não imaginam o quão complexo é um financiamento imobiliário. Né? Sim. Muitas vezes elas abrem ali o site do banco delas e tem uma informação de um crédito pré-aprovado ou aprovado para compra de um imóvel. E ela acha que é isso, que ela vai pegar esse dinheiro e vai utilizar no financiamento. Mas não é. O processo ele é muito mais complexo. Eu costumo até fazer uma comparação. Se você compra um carro, né, você vai no Detran sozinho fazer esse trâmite, ou você dá isso na mão de um despachante, contrata um profissional para cuidar disso para você. Né? Só que a compra de carro é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas, então ela sabe o que ela vai enfrentar. Né? Já o financiamento imobiliário, muitas vezes as pessoas financiam um imóvel na vida, ao longo da vida, né? Em alguns casos 2 ou até mais, lógico, mas então as pessoas não entendem tudo o que envolve, né? E aí o papel do Buscacred é cuidar de todas as etapas. Né? Então a aprovação de crédito é só o comecinho. Né? Como a gente já falou aqui, tem a parte da avaliação jurídica, onde a gente vai auxiliar em toda a documentação. Os checklists dos bancos são padrões, eles são gigantes e tem vários documentos ali que você tem que entregar. Só que a gente, com a nossa área de conformidade, a gente passa para o comprador e o vendedor e consequentemente os documentos do imóvel, somente os documentos necessários. Então a gente já destrincha esse checklist e já deixa ele muito mais simples para os compradores. A gente recebendo essa documentação, a gente faz uma análise prévia, tentando prever e evitar futuras exigências. E de fato, muitas vezes a gente orienta ali já o vendedor a fazer uma coisa muito comum, às vezes, é fazer o registro do pacto, que isso às vezes só se descobre lá na frente. Então, o papel da assessoria, ele ajuda na economia de tempo, de dinheiro, muitas vezes, porque, obviamente, você pode conseguir uma taxa de juros melhor, você fazendo esse processo num curto período, a pessoa consegue pegar a chave do imóvel mais rápido. Né? Então, a gente dá todo o suporte nessa parte jurídica, né? Onde vai ter a avaliação do imóvel, né? Que o banco ele precisa avaliar essa garantia para ver se de fato ele vai emprestar o dinheiro também, porque o valor do financiamento, o valor de compra e venda tem que ser condizente com o que o mercado apresenta. Sim. Né? Porque afinal esse banco, esse imóvel é a garantia que vai ter. Né? Então essa avaliação, muitas vezes o engenheiro avalia um pouco abaixo, isso impacta no valor do financiamento, porque os bancos financiam até 80%, em alguns casos 90% do imóvel. Então se essa avaliação vem abaixo, ela impacta. Então a gente faz uma pesquisa de mercado através de anúncios e entra com defesa para tentar resolver essa situação. Né? Porque às vezes avaliou abaixo, pode inviabilizar
a compra do imóvel. Sim. Né? O engenheiro costuma ir até o imóvel para fazer... Então, é chamada uma vistoria? Isso, é uma vistoria para avaliação do imóvel. Sim. Hoje em dia tem acontecido muitas que são online já. Sim. Tá? Mas alguns bancos ainda fazem a presencial. Né? Eu acho assim, quando se trata de apartamentos, prédios que já são mais conhecidos, a tendência de ir para um online ali. Se for um imóvel mais específico e o banco sentir a necessidade, ele vai pedir para um engenheiro fazer essa visita e confirmar qual é a condição estrutural desse imóvel. Né? Às vezes é uma casa um pouco mais antiga, que fica uma casa que não é em condomínio, que não tem um histórico tão conhecido, então o engenheiro vai lá fazer essa avaliação presencialmente. Né? Após essa avaliação, o banco vai analisar a documentação, né, do vendedor, do comprador e do imóvel. Aí tem uma etapa ali já que antecede o finalzinho do processo, que é a confirmação de valores. Então a gente, muitas vezes o comprador, ele tem uma parcela, né, essa parcela que ele vai quitar com o financiamento, às vezes ela não é fixa, às vezes ela é reajustada, principalmente quando se trata de incorporadora, da compra de um imóvel de incorporadora. Então a gente tenta ali já projetar quanto que essa parcela vai custar, né? Então a gente faz o ajuste da confirmação de valores lá no finalzinho, para aí sim sair o contrato. Né? Com o contrato na mão, a gente faz uma análise dessa minuta, tá? Porque é muito comum vir com algum erro, alguma coisinha, principalmente no quadro resumo ali, e essa análise a gente já pede para consertar e corrigir o contrato antes da assinatura. Né? O que acontece? A gente evita que lá na frente no registro esse contrato volte, às vezes por um errinho besta. Né? Então aí a gente confirmou essa minuta, deu ok para o banco, a gente vai acompanhar a parte da assinatura dos compradores, vendedores, né? Eventualmente do interveniente quitante, se tiver interveniência ele também tem que assinar. Né? E aí nós temos uma outra equipe, que é a equipe que cuida do registro. Então a gente vai auxiliar em relação ao cálculo do ITBI, cálculo do registro. Né? Toda essa documentação a gente vai montar um novo processinho. Assim como vai para o banco, tem um processo que vai para o cartório. Né? E aí, aí no cartório que de fato o imóvel vai ser transmitido à posse, através do registro da matrícula. Legal. É um processo. Um processo longo. Olha, é longo, já foi muito mais demorado, né, num passado recente, né? Porém, a gente hoje em dia consegue fazer alguns processos muito rápidos. Mas aí depende do contexto da documentação, de uma série de coisas. Demora em torno de quanto tempo? Olha, se a gente for falar em média, hoje a gente está com prazos inferiores a 30 dias, tá? Podendo sair às vezes até em uma semana. Mas isso depende se vai ter fundo de garantia, se não vai, se vai ter exigência de documentação, se não vai. Se é um imóvel que está sendo entregue naquele momento, a gente tem que esperar toda a documentação ficar pronta. Então é muito relativo. Tá? Pode demorar, às vezes, 3 meses um processo. O uso do FGTS é outro assunto polêmico aí, né? Sim. Que exige também uma série de regras, né, da Caixa. Sim, exato. Entendi. Márcio, obrigada, viu, pelo bate-papo. Agradeço. Volte mais vezes. Só chamar. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.